Olá, olá meu querido amigo, meu querido irmão. Nessa oportunidade eu pretendo falar a todos aqueles que um dia tiveram uma experiência pessoal com Cristo e que passaram a frequentar uma igreja, mas que com o passar do tempo, com as desilusões da vida e com as circunstâncias, um dia se afastaram do convívio do povo de Deus e também de sua palavra. Pessoas que desanimaram e que até passaram a ser críticos de pastores e de igrejas. Enfim, a minha palavra é a você que perdeu o seu primeiro amor pelo Senhor. Meu amado e minha amada, Deus tem uma palavra para você nessa oportunidade, que também reputa uma palavra profética para a tua vida, que você deve considerar e meditar. Essa palavra é uma palavra de Cristo endereçada ao pastor de uma igreja específica, a igreja evangélica de Éfeso, na Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. No primeiro século, o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, quando ele recebeu uma visão de Jesus que trouxe para ele palavras que ele deveria escrever e endereçar a 7 igrejas que estavam na Ásia, e entre elas a igreja de Éfeso. E Jesus também não somente queria falar aquelas igrejas, mas também quer falar ao teu coração, meu amigo e minha amiga, ao coração do homem e da mulher do século 21. Após haver ressuscitado, Cristo aparece a João Evangelista na ilha de Patmos e dita essa carta ao assim chamado apóstolo do amor, o apóstolo João. E essa carta se encontra no Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. E o texto diz o seguinte, presta atenção nesse texto, porque vai ser muito útil para o discorrer da nossa palavra nessa oportunidade. Jesus diz assim ao apóstolo João: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra ti uma queixa. Veja que Jesus tinha uma queixa contra aquela igreja, a igreja de Éfeso. Você abandonou o amor que tinha no princípio, o seu primeiro amor. Veja até onde você caiu. Arrepende-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Do contrário, virei até ti e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em primeiro lugar, essa carta é endereçada ao anjo da igreja de Éfeso. Esse anjo, na expressão de Jesus a seu apóstolo João, é o líder, é o presbítero, ou seja, o pastor daquela igreja. Cristo usa a expressão anjo para demonstrar que o pastor daquela igreja era um guardião e um protetor das ovelhas que lá se reuniam. Em seguida, Cristo acrescenta que segura na sua mão direita as 7 estrelas e que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou nos 7 candelabros de ouro. Mas antes, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Jesus esclareceu o mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro, quando ele diz assim a João:
Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja que quando Cristo dá um mistério para os seus discípulos, ele os esclarece. E nesse caso ele esclareceu que as 7 estrelas que estavam na sua mão direita, eram os anjos das 7 igrejas. E que os 7 candelabros de ouro pelas quais ele passeava no meio deles eram as 7 igrejas da Ásia. Mas não somente nas 7 igrejas, aquelas 7 igrejas eram um protótipo das igrejas que iriam a surgir no futuro. Então Cristo diz que anda no meio das igrejas, ainda hoje. Portanto, as 7 estrelas, que são os pastores das 7 igrejas da Ásia, estão na mão direita de Jesus. Estar nas mãos de Cristo é uma expressão que indica que Jesus protege e cuida dos seus pastores. Assim, se você é um pastor, saiba que você está nas mãos de Cristo, você está sendo cuidado por Ele, nas suas angústias, nas suas aflições. Nunca se esqueça de que todas as suas necessidades serão supridas por Cristo, pois Ele nunca se esquecerá de você. Da mesma forma que você cuida das ovelhas de Cristo, Ele também está cuidando. Ele está cuidando de você e de sua família. Eu louvo a Deus, porque tenho consciência de que Ele cuida especialmente de mim, de minha esposa, de meus filhos e de meus netos. Mas o verso 1 do capítulo 2 de Apocalipse também nos informa que Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, no meio daquelas 7 igrejas da Ásia. O andar de Jesus no meio de suas igrejas indica que Cristo está acompanhando o dia a dia de suas igrejas, o dia a dia dos irmãos que se reúnem, ou se não estão no templo, estão nas suas casas, ou estão em reuniões fora do templo. Por isso que ele diz no início do verso 2: sei de tudo o que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, porque ele está acompanhando o nosso dia a dia, ele está vendo, ele está de olho em nós, para nos proteger e cuidar de nós. Meu irmão, Cristo está afirmando que não desconhece a tua vida e o teu trabalho árduo, a tua perseverança, se é assim que é a tua vida. Cristo não esqueceu do teu endereço. Às vezes você se sente sozinho nessa solidão dessa pandemia que nos faz nos resguardar das multidões. E às vezes você está se sentindo só, solitário. Cristo diz que não se esqueceu de você. Cristo diz que está de olho em nós, de olho naqueles que o amam, naqueles que o obedecem para protegê-los. E Jesus também diz que sabia que o pastor e a igreja de Éfeso não suportavam os falsos apóstolos, os falsos profetas, que pregavam a doutrina estranha, repleta de mentiras. Da mesma forma que naquele tempo havia pastores que eram lobo em pele de ovelha, nos nossos dias também os encontramos tentando desviar o rebanho do caminho da palavra de Deus. No verso 3, Jesus mostra a sua consideração pela perseverança deles, que sofriam perseguição por causa do nome de Jesus, passando por várias provas, mas que não desanimavam e continuaram a pregar a palavra viva do Evangelho. Amigo, amiga, meu prezado irmão, João também confessa a sua perseverança no reino pelo qual Jesus nos chama, mesmo diante de muito sofrimento, por pregar o Evangelho. No capítulo 1, no versículo 9, ele mesmo acentua o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama,
estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então ele mesmo conta que estava exilado. O Império Romano perseguia os cristãos, e entre eles o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, numa ilha vulcânica, que não tinha nem verde algum, e ali João sofrendo as dores do exílio, as saudades do povo de Deus, recebe inesperadamente a visita de Jesus, numa visão esplendorosa, no qual Jesus aparece como línguas de fogo, com cintos de ouro e com a majestade que João ficou admirado. E Cristo aparece a João na visão e dá-lhe ordem para escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E uma delas é essa carta que estamos comentando, a carta à igreja de Éfeso. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você desistiu de continuar a servir a Cristo em razão das provas e das circunstâncias dessa vida, Jesus quer que você volte ao seu primeiro amor. Você se lembra de quando você se reunia com o povo de Deus, quando você estava alegre, quando você ficava alegre por participar da comunicação do povo santo. Volte-se às suas lembranças, volte os seus pensamentos e faça uma meia volta, né? E retorne ao primeiro amor, para que você sinta novamente a graça e a verdade de Deus em sua vida. Cristo quer que os seus discípulos perseverem na sua palavra, não sendo ouvintes esquecidos, mas fazedores de sua obra, conforme diz o apóstolo Tiago, esse mesmo Tiago que era irmão biológico de Cristo e se tornou o seu discípulo e se tornou o seu apóstolo. Tiago, no primeiro capítulo de sua carta, no versículo 25, diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A nossa perseverança deve durar até a vinda do Senhor, para sermos arrebatados com Ele, conforme recomenda o mesmo apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 7 de sua carta. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Meus queridos, Tiago diz que devemos fortalecer nossos corações com a palavra de Deus, aguardando com paciência a volta de Jesus, pois ela já está muito próxima. No capítulo 5 ainda, no versículo 8, Tiago escreve: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Muitos estão se esquecendo das promessas de Cristo, de que um dia Ele iria voltar. Amado, amada, não tenha por tardia a volta de Cristo, porque Ele diz que vai voltar. Não basta alguém dizer que ama Cristo, mas não persevera na obediência à sua palavra. Na verdade, a perseverança é a obra perfeita da fé. Guarde isso, a perseverança é a obra perfeita da fé. Tiago 1,4 que nos ensina: tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Meu amado, querido irmão, não basta você crer em Cristo, mas você precisa perseverar em Cristo, precisa perseverar em obedecer a sua palavra. Não seja como os judeus do tempo do profeta Malaquias, que reclamavam por servirem a Deus. Em Malaquias, capítulo 3, verso 14, Deus reclama com o profeta: vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens, ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Queridos, Deus estava reclamando do povo que estava murmurando, do povo que estava abandonando, que tinha abandonado
a palavra profética de Deus, porque já desistiram, já haviam desistido de obedecer a Deus, já não acreditavam mais que Deus andava com eles. O apóstolo Pedro escreveu que nos últimos dias apareceriam escarnecedores para questionarem a demora da volta de Cristo. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 4 da sua segunda carta, diz: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo, dizem alguns. Não dê ouvidos a esses escarnecedores, como estavam falando, escarnecedores de que reclamam o apóstolo Pedro, pois eles procuram tirar o nosso ânimo na esperança do arrebatamento, e ficam dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria, ou com a promessa da sua vinda? Depois de elogiar a perseverança e a paciência daqueles irmãos da igreja de Éfeso, Jesus se queixa de que eles abandonaram o seu primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? O primeiro amor a que se refere Jesus eram as primeiras obras daquela igreja e daquele pastor de Éfeso. No início da vida deles com Cristo, eles eram impetuosos para testemunharem da transformação pela qual passaram. No início, eles contavam para os outros com muita alegria a experiência transformadora que tiveram com Cristo. Eles liam com avidez a sua palavra e nela perseveravam, mas com o tempo foram desanimando, foram se afastando da palavra viva e passaram a ter uma vida religiosa formal. A igreja funcionava, os cultos funcionavam, havia celebrações, mas eles perderam o seu primeiro amor para com o Evangelho. Essa perda foi tão grande que Jesus os adverte para se lembrarem de onde caíram. Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, foi a exortação de Cristo a eles. Meu amigo e minha amiga, se tal aconteceu também com você, lembra-te de onde caíste e se arrependa. Lembre-se do quanto você era fiel no início e volte ao seu primeiro amor. Volte à prática das tuas primeiras obras, te diz o Senhor. Jesus afirma ainda aqueles irmãos de Éfeso que se eles não se arrependessem e se não retornassem ao seu primeiro amor, ele removeria o seu candelabro, ou seja, eles ficariam como mortos espirituais, sem vida alguma, pois o candelabro, o candeeiro, com as suas 7 velas, era o símbolo da presença de Deus no templo em Jerusalém. Da mesma forma, o candeeiro é um símbolo da presença do Espírito Santo em nós, o povo de Deus, o povo cristão. Assim como Jesus começou essa carta à igreja de Éfeso, elogiando a sua perseverança na firmeza da doutrina, ele conclui a carta com outro elogio, depois da crítica por haverem se afastado de seu primeiro amor. Então no versículo 6, Jesus diz: mas há isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem eram esses nicolaítas cujas obras Jesus reprovava? Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era o de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno ensino da palavra de Deus. Por isso, o significado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço para a igreja de Deus. Os nicolaítas são mencionados apenas 2 vezes no Novo Testamento, exatamente no livro de Apocalipse. Essas 2 passagens enfatizam a verdade de que Deus odiava as suas obras, porque as suas obras eram más, ou seja, eram contrárias ao Evangelho. Dessa forma, meu amigo e minha amiga, Deus quer que cada um de nós rejeitamos os falsos ensinos ministrados
pelos nicolaítas de nossos dias. Esses nicolaítas, vêm com seus falsos ensinos sobre idolatria a pessoas mortas ou a pessoas famosas. Eles vêm ensinando sobre guardas de sábados ou de dias especiais. Ensinam sobre trocas de favores com Deus por meio de ofertas vultuosas. Eles trazem ensinos que dizem que os crentes ainda são pecadores, enquanto que Cristo os santificou, enquanto que a palavra de Deus chama todos os cristãos de santos do Senhor. Outro ensino errado nas igrejas é focar nas obras sociais, enquanto que a palavra de Deus diz que o nosso amor pelo nosso próximo é lhes ensinar o Evangelho, não estar lhes dando o pão cotidiano. Porque as pessoas têm fome de Deus e nós devemos dar-lhes o pão que vem dos céus, não o pão que perece. Outros preferem ainda supervalorizar o batismo das águas, como se esse batismo salvasse alguém, enquanto que Jesus nos informou que o nosso batismo deve ser o batismo na sua morte. Vejam Mateus 10:31, Jesus diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando negamos a nós mesmos é que morremos com Cristo. Tomar a sua cruz é segui-lo, porque ao tomar a cruz de Cristo, negamos a nós mesmos, negamos os nossos conceitos para obedecermos a sua palavra. Em Filipenses 3:10, o apóstolo Paulo diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Conformar-se com Cristo na sua morte é tomar a forma da morte de Cristo em nós. É morrer para este mundo e nascer para o reino de Deus. Em Romanos 6:4, o apóstolo Paulo ainda nos ensina: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Finalmente, o verso 7 de Apocalipse 2 traz uma exortação e uma promessa de Cristo. Ele diz assim, terminando a carta que ele pede para o apóstolo João escrever a Éfeso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A exortação está na primeira parte desse verso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem gente que tem ouvidos, mas não ouve o que o Espírito está falando. O Espírito de Deus fala por meio de sua palavra, a Bíblia. Para ter ouvidos espirituais, é preciso meditar na palavra de Deus. É preciso ouvir e é preciso obedecer. Já a promessa de Cristo para voltarmos ao primeiro amor está na segunda parte do verso 7. Essa promessa diz: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vitorioso é aquele que perseverou na palavra, em obediência a ela. Vitorioso é aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A esse, Cristo promete dar o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Da mesma forma que no jardim do Éden estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis 2:9, que diz assim: o Senhor Deus fez brotar no solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos pregado muito sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão comeu, o fruto que Deus disse para ele não comer. E comendo aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão passou
a discernir entre o bem e o mal, mas também morreu, porque desobedeceu a Deus. Ele rompeu a comunhão com Deus e afastou-se de Deus lá no jardim do Éden. E com esse afastamento, ele conduziu toda a humanidade para a perdição, porque todos os seus descendentes já nascem afastados de Deus, já nascem pecadores. Por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram e afastados e destituídos estão da glória de Deus. Porém, não existia só essa árvore no jardim. A Bíblia diz que tinha uma outra árvore, que é a árvore da vida. Essa árvore, Adão não chegou a comer o fruto dela. A Bíblia conta que teria uma consequência muito grave se Adão comesse do fruto da árvore da vida. Porque essa árvore da vida que se encontrava no centro do jardim, junto da outra árvore, era Jesus. Era Jesus que estava no Éden. Mas Jesus se retirou. Após o pecado, após o rompimento da unidade que havia entre Adão e Deus, Jesus se retirou, se afastou de Adão, né? Ou seja, a expressão é que a árvore foi retirada, a árvore da vida foi retirada do jardim do Éden. Gênesis 3:22. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os homens se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Portanto, a retirada da árvore da vida do Éden, ao afastamento de Cristo de Adão, foi para a proteção do primeiro casal. Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, estando em pecado, viveriam para sempre em pecado e estariam reservados à condenação eterna. Então, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e fossem condenados à morte eterna, Cristo se retirou do jardim, a árvore foi retirada e ela foi para outro lugar. Após a vinda de Cristo, como Ele é a árvore da vida, todos que o aceitarem comerão desse fruto, mas não estarão debaixo de condenação, porque já foram remidos pelo sangue de Jesus. Então agora salvos, eles podem comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente, porque viverão para sempre eternamente salvos. Quem come do fruto da árvore da vida vive para sempre. Assim, a árvore da vida que estava no meio do jardim do Éden foi transferida para o paraíso de Deus. Em Apocalipse 22, versículo 2 diz: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A árvore da vida da cidade santa vai produzir 12 frutos, mês a mês, e folhas, significando a presença contínua de Cristo entre os seus e cura para as nações. Portanto, irmãos, vivamos em novidade de vida, com nosso coração focado em nosso amor a Cristo, com a mesma intensidade de quando começamos, para herdarmos a árvore da vida que está no paraíso de Deus e que estará na praça da cidade santa, para gozo de todos aqueles que são de Cristo. Então Jesus nos dá esse ensino, esse lindo ensino, maravilhoso ensino, em Apocalipse capítulo 2, à igreja de Éfeso. Assim como ele ensinou a igreja de Éfeso, ele nos fala ainda hoje. Toda essa palavra é para nós, a igreja do século 21, para voltarmos ao nosso primeiro amor, para que nós herdemos essa promessa maravilhosa de recebermos os frutos da árvore da vida e para vivermos eternamente com Cristo. Que assim seja, meu amado irmão, minha amada irmã, que você tenha também, volte ao primeiro amor, que você tenha uma nova experiência com Cristo, que você se arrependa do afastamento e volte-se para o Senhor enquanto é tempo, antes da segunda vinda de Jesus, quando Ele arrebatará a sua igreja e viveremos para sempre com Ele, em nome de Jesus. Amém, 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 que Deus te abençoe.